Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, vamos ler? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glórias a Deus. Tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Tudo posso no Deus Trino que me fortalece. Tudo posso no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade que me fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Tudo posso. Louvado seja o Senhor. É bom dizer esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E muitas pessoas usam esse versículo só para coisas boas. Eu posso ser próspero, eu posso ser curado, eu posso atingir o meu ideal, eu posso ser promovido, eu posso ter minha casa, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Tudo podemos, mas temos que usar esse versículo de forma correta. Temos que ver o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo usou esse versículo, ele estava falando de ganhos. Não, ele estava falando das dificuldades da vida, das dificuldades que ele passou. Podemos sim, tudo naquele que nos fortalece. Podemos ser bem-aventurados e somos, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Podemos ter a prosperidade financeira, espiritual, podemos ter os dons, o fruto do Espírito Santo, podemos ter as nossas casas, os nossos carros, naquele que me fortalece. Mas não é esse o contexto, quando Paulo falou. Vamos ver o Filipenses 4, 12. Vamos ler o 12. Nós lemos o 13, vamos ler o 12. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece não quer dizer que vai tudo bem comigo, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Ao contrário, vai tudo bem comigo, porque eu tenho um Deus que me fortalece? Sim. Mas isso não quer dizer que tudo vai bem aos nossos olhos. Tudo vai bem da forma que nós vemos. Ou seja, só vou ter prosperidade, só vou ter alegria, só vou ter fartura, vai dar tudo certo na minha vida. Não. E Paulo deixa bem claro aqui, sei passar por necessidade e sei que é andar com fartura. Quer dizer, eu já estive na situação de necessidade e como estive na situação de fartura. Olha o que ele está dizendo para nós. Vocês vão passar por situações boas e ruins, como eu passei. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Aprendi a viver feliz independente da situação. Ou seja, a tudo dar graças. É isso que Paulo está dizendo. Aprendi a dar graças em toda situação que eu passar. Independente da circunstância, independente da situação, independente do ambiente. Aprendi a dar graças. Aprendi a ser feliz. A vivenciar cada situação. Ainda ele continua aqui, esteja bem alimentado ou com fome. Então, horas eu estava bem alimentado, horas eu estava com fome. Possuir fartura passando privações. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Não é só coisas boas. Quando nós usamos esse versículo, muitas pessoas voltam a dizer, usam de forma errada, dizendo tudo posso, pensando só em coisas boas. Nós temos que pensar que tudo podemos naquele que nos fortalece, na hora que nós passarmos por necessidade, por fome, por doenças, por dificuldades. Nós temos que pensar. Nós temos que pensar que nós podemos tudo naquele que fortalece, dando graças por toda a situação. Não é ficar feliz, como Paulo aqui diz, feliz. Quando ele diz, fiquei feliz, ele está dizendo, eu soube passar pelo problema. Não é que eu fiquei dando risada, pulando, estou passando fome, estou passando necessidade. Não, ele soube dar graça. Ele soube contextualizar a situação e, em vez de olhar para o problema que ele está passando, ele olhou para o Deus que ele servia, aquele que o fortalece. E ele pôde compreender que ele foi criado para passar por dificuldades,
porque ele não passaria sozinho as dificuldades. Deus estaria com ele. Aquele que dá força a ele, aquele que o ajuda, que o protege, está com ele. Quando ele pediu para que Deus tirasse o espinho da carne que ele carregava, Deus disse a ele: a minha graça te basta. Ó, Paulo, você vai passar, esse espinho vai continuar, mas eu estou com você. Eu estou te fortalecendo, eu estou cuidando de você. Então, quando nós falamos tudo posso naquele que nos fortalece, nós estamos dizendo: eu posso sim passar dificuldades, eu posso passar por problemas, eu posso passar por doenças, eu posso passar por farturas, por riquezas, porque eu vou saber vivenciar cada época, cada situação da minha vida, dando glória a Deus, sabendo que tudo está no controle de Deus, sabendo que tem alguém junto de mim, que é o nosso Deus, o Santo, através do Santo Espírito, que nos fortalece para passar pelas dificuldades, que nos fortalece para sabermos vivenciar as horas felizes, as alegrias, porque se nós não soubermos vivenciar também as horas felizes, as horas alegres, quando Deus nos presenteia, muitas vezes com bens materiais ou bens espirituais, nós podemos dar lugar ao orgulho, à soberba, nós podemos destoar toda a situação. Em vez dessa bênção ser uma bênção para nós, esse presente ser uma bênção, ele passa a ser um problema para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos que saber viver cada situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades porque eu não vou desistir. Eu posso passar por problemas porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele vai passar, eu vou vencer, vai ser resolvido. Eu posso passar fome porque eu sei que Deus está contemplando e que eu não vou ficar parado. Eu vou fazer o que Deus disse: esforça, eu te ajudarei. Eu vou me esforçar. Eu vou procurar trabalhar com o suor do meu rosto, teu pão, como Deus diz. Eu posso passar, porque eu sei que eu não estou passando sozinho. Mas também eu posso ter fartura. Deus não precisa me privar de fartura, porque eu não vou dar lugar para o orgulho, eu não vou maltratar as outras pessoas que estão ao meu redor, eu não vou maltratar um mendigo que está na rua pedindo esmola, eu não vou menosprezar as pessoas, eu não vou humilhar as pessoas, porque eu tenho. Não. Porque tudo que eu tenho, Deus me deu. Deus me fortaleceu para passar por dificuldades. Deus me fortaleceu para saber usar os presentes que Ele me dá, as bênçãos que Ele faz chegar até a mim. Então é isso que eu tenho que ter consciência, que nós temos que ter consciência. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando nossos olhos não estão naquilo que nós estamos passando, quando nossos olhos não estão naquilo que nós estamos vivenciando, mas os nossos olhos estão focados num Deus vivo e ressurreto, num Deus trino e poderoso, fiel, justo e misericordioso, que nunca nos deixou, nunca nos deixará. Um Deus que, se nós estivermos aqui na dificuldade, Ele estará conosco. Se nós estivermos aqui na felicidade, na fartura, na riqueza, Ele estará conosco. Então nós tudo podemos. Nós podemos porque nós saberemos passar por cada situação. Nas dificuldades, passaremos por ela. Fortes e corajosos, sem desistir, sem reclamar, sem lamuriar, sem nos revoltar com o nosso Deus. Nas horas felizes, desculpa, nas horas felizes, nas horas boas, nas horas da fartura, nós não vamos ficar nos gloriando. Nas horas que tudo der certo para nós, nós não vamos ficar nos gloriando, achando que somos melhores que os outros, maltratando aqueles que não têm. Não, nós vamos ter um coração auxiliador para ajudar aqueles que não têm, para que chegue até onde nós chegamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão. Nós temos que saber nos portar diante das situações que passarmos. Sem lamúria, sem reclamações, sem orgulho, sem soberba, sem humilhar, sem desprezar, sem maltratar, sabendo que é Deus que nos fortalece, que tudo que somos é porque Deus nos deu, e tudo que passamos está dentro da permissão de Deus, porque Deus está vendo. Muitas vezes o que passamos é consequência dos nossos próprios atos. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem plantar, ele vai ceifar. Exatamente. Consequência dos nossos atos. Mas mesmo sendo consequência dos nossos atos, Deus ainda se faz presente para nos fortalecer, nos ajudar a passar por aquilo. E nós temos que ter a consciência, temos que refletir sobre aquilo que estamos passando, e se percebemos que é reflexo, consequência dos nossos atos, nós temos que mudar.
Nós temos que procurar não praticar mais esse ato para que não venhamos passar por essa dificuldade. Mas a palavra de Deus diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, ainda que na hora que caímos, na hora que estamos sofrendo dificuldades por nossos atos ou por atos de outros, porque nem sempre o que passamos é consequência dos nossos atos. Muitas vezes nós somos atingidos por atos de outras pessoas. Porque as pessoas são muito ruins, irmãos. Nós estamos vivendo uma situação no mundo que nós vemos que as pessoas são muito ruins. As pessoas são cheias de vingança, de ódio. As pessoas são isso, elas têm muito ódio, muita vingança, muito desejo de vingar, de odiar, de destruir. E uma pessoa pode destruir a outra. Uma pessoa pode destruir muitas outras pessoas. E quando Deus nos fez para amarmos uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como nós amamos a nós mesmos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é o próprio ser humano que destrói o ser humano. Vocês já pararam para pensar nisso? O próprio ser humano destrói o ser humano. Por quê? Porque não sabe vivenciar as situações que passam aqui na Terra. Olham para o problema, focam para o problema, focam para as pessoas, alimentam suas mentes de ódio, de vingança, de rancor, de orgulho, de soberba, de avareza e acabam uma destruindo as outras, quando deveria ser o contrário. Volto a dizer, na pandemia Deus mostrou o quanto nós somos dependentes, mas eu tenho visto isso e tinha um amigo na minha adolescência, que ele falava para mim, hoje não está mais aqui, infelizmente, ele falava para mim, ele me chamava de Soninha, e ele podia me chamar de Soninha, porque ele era um amigo, era uma pessoa realmente que eu considerava muito, e eu sei que ele me considerava também, e com muita sinceridade ele falou isso comigo, então ele podia me chamar de Soninha. Ele falou, Soninha, você vai sofrer muito na vida, porque você valoriza muito as pessoas. E eu não entendi. Depois um outro advogado também, um senhor que eu aprendi muito com ele, fiz estágio com ele, também já faleceu. Ele falou, você tem que valorizar menos as pessoas. Ele até falou para mim uma frase, entre aspas, o dinheiro não aceita desaforo. Você não pode ser tão desligado assim, valorizar tanto as pessoas, que você vai ser prejudicada. Irmãos, hoje eu não tenho visto isso, que as pessoas destroem as pessoas. Fala assim, não, é o sistema econômico, é o governante, é isso. Mas quem são os governantes? Quem são? Quem faz a economia? Quem faz a nossa vida? Quem faz as nossas opções para estudarmos ou não estudarmos, termos um emprego ou não termos um emprego? São pessoas. Somos nós, pessoas. Nós, pessoas, destruímos as pessoas. Nós temos prazer de destruir as pessoas. E nisso, irmãos, nós temos que prestar atenção. Se nós nos focarmos, se nós colocarmos toda a nossa atenção para as pessoas e o que elas nos fazem, para a situação que estamos vivendo e o que estamos passando, nós vamos nos destruir e destruir ao próximo, aos que estiverem ao nosso redor. Porque vamos dar lugar e o diabo joga pensamento em nossas mentes, a nossa mente também, ela mesma tem seu próprio agir, e pensamento de orgulho, de soberba, de vingança, de raiva, de destruição, de avareza, egoísmo, narcisismo, egocentrismo, tudo isso. Mas se nós vivemos aqui nessa vida cada dia, passando o que passar, como Paulo fez, sabendo passar por necessidade, sabendo andar com fartura, viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, quer dizer, saber se comportar em cada situação, bem alimentado ou com fome, possuindo fartura, passando privações, sem lamuriar, sem reclamar, sem querer culpar os outros, ou sem querer se vingar dos outros, sem querer maltratar os outros. Irmãos, pessoas ficam sem falar com outras. Quantos pais não querem falar com filhos? Quantos filhos não querem falar com pais? Quantos irmãos não se falam? Louvado seja o Senhor, que eu nunca neguei palavra para ninguém. Não fala comigo quem não quer falar, porque eu estou disposta a falar, a ouvir. Irmãos, eu louvo a Deus por isso, é a graça de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece para passar por essas situações.
A pessoa não quer falar comigo, eu até tento falar. Aí se não quer, eu não posso forçar, eu tenho que respeitar, mas eu até tento. Então, se depender de mim, fala comigo a vida toda, bem ou mal. Eu sou o tipo de pessoa, pela graça de Deus, que eu falo tudo que tem que falar, tento resolver a situação. Resolveu, acabou para mim. Não tem uma pessoa na face da terra que eu tenha raiva, que eu deseje vingança, que eu deseje mal. Muito pelo contrário. Eu olho para que elas encontrem o amor de Deus, como graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu encontrei. E eu creio que você também. Então, quando usarmos esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, não temos que usá-lo, temos que parar para pensar e não usá-lo só para ganhar coisa. Tudo posso. Eu posso conseguir o carro porque eu tenho o Deus que me fortalece. Eu posso conseguir a casa porque eu tenho Deus que me fortalece. Eu posso ter promoção no emprego porque eu tenho Deus que me fortalece. Eu posso fazer isso porque eu tenho Deus. Isso. Mas não só isso. Na hora da dificuldade, na hora da fome, na hora do aperto, na hora da humilhação, na hora do desrespeito que sofremos, na hora que nos arrancam coisas que Deus deu para nós e tentam nos arrancar, nos impedindo de fazer o que Deus quer que nós façamos, nós temos que falar assim: tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu tenho um Deus que me fortaleceu para passar por essa situação. E eu vou passar por essa situação da forma que Deus quer que eu passe. Vou passar de mãos dadas com Deus, porque Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e digo: não temas que eu te ajudo. Ele vai me ajudar. Então eu não vou olhar para a pessoa, para o que a pessoa está fazendo para mim. Eu não vou olhar para a circunstância que eu estou vivendo, que eu estou sofrendo. Eu vou olhar para o meu Deus e vou, em vez de lamuriar, reclamar, de me vingar, de pagar mal com mal, a Bíblia até fala que nós devemos montar brasas na cabeça do nosso inimigo. Como? Fazendo bem quando elas nos fazem o mal. Quando nós fazemos o bem para as pessoas, nós estamos dizendo para ela: olha, o que você faz para mim não me importa. O que me importa é fazer a vontade de Deus para você, para mim e para todos que estão ao meu redor. Eu não sirvo a você, eu não sirvo a circunstância, eu não sirvo ao mundo, eu sirvo a um Deus vivo, que me fortaleceu para passar por essa situação e me fortalece na hora da fome. E me fortalece na hora da dificuldade. E me fortalece quando você faz o mal para mim. Para relevar e continuar orando por você. Continuar querendo o teu bem. E passando por isso. Porque nenhum mal vem para ficar. Não há bem que sempre dure, dizia minha mãe. Não há bem que sempre dure. E não há mal que não se acabe, dizia minha mãe. Uma grande verdade. Então, desculpa. Então, irmãos, na hora da dificuldade, lembre-se, você está sendo fortalecido. Você tem um Deus que te fortalece. Você tem um Deus que te ajuda a passar por essa situação. E na hora da alegria, da fartura, você tem um Deus que te fortaleceu, que te ajudou a chegar até isso. Então, seja instrumento de Deus para que outros também possam passar por esse momento bom. Divida a sua alegria, divida a sua fartura, divida o seu amor, divida a sua misericórdia, divida a sua benignidade. Por que nós só queremos dividir o mal? Aquilo, a nossa fome, a nossa pobreza. Olha, nós temos um grande exemplo com as pessoas de rua. Às vezes elas têm um alimento, um pedaço de pão. Alguém vai dar um pão para ela comer à noite. Chega outro perto, outro necessitado. Essa pessoa divide pão e dá uma parte para o outro. Nem conhece, chegou ali agora. Chega o animal, ela divide e dá. Agora, nós temos também exemplos de pessoas, e aí eu digo que as pessoas são muito ruins, como eu vi outro dia na mídia, na televisão, e isso me entristeceu muito, muito. Eu até falei com Deus: Deus, como as pessoas são ruins, como as pessoas são más. Tinha um morador de rua, assim, embaixo de um viaduto. Não sei se ele estava alcoolizado ou não, mas ele estava falando. E acho que tinha 2 rapazes, que acho que estão presos, que não gostaram, rapazes ou senhores, do que ele estava falando. Aí um vem
jogou um líquido na cabeça dele, não sei o que era. O outro veio, acendeu fósforo. Na hora, a cabeça dele começou a pegar fogo. Irmãos, que desespero. Para gente que vê. Imagina para ele. Por Deus que ele tirou a blusa e ao tirar a blusa apagou. Mas chegou a pegar fogo na cabeça dele, assim, no cabelo dele. Irmãos, que ser humano é esse? Que ser humano é esse que se destoou de todo aquele planejamento de Deus? De tudo que Deus pensou para ele? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades, por fome, por calúnias, por injúrias, por humilhações, por desprezo. Eu posso ser humilhada em meio a 500, 600 pessoas quando me tiram um ministério. Eu posso ser humilhada no meio de pessoas quando falam blasfêmias, falam maledicências em relação a mim, calúnias. Eu posso passar necessidade porque alguém esqueceu de me visitar no dia de Natal e deixar uma fruta para mim. Porque eu tenho Deus vivo e ressurreto comigo. Eu posso agradecer e louvar a Deus e falar: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é comigo e o Senhor não me abandona. E o próprio Deus virá me sustentar, virá suprir a minha necessidade. Eu posso dizer tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho Deus vivo comigo, que me deu amor suficiente para dividir aquilo que eu tenho, para dividir o amor, para estar pronta para auxiliar, para não humilhar o meu próximo, para não desejar o mal, para socorrer quando eu puder socorrer. E quando eu falo eu, irmãos, eu estou dizendo nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você usar esse versículo agora, tudo posso que me fortalece, não use só nas horas boas, não. Use nas horas ruins. Use nas horas ruins, para não lamuriar, não reclamar, não desejar vingança. Fala, eu posso passar por isso. Eu posso porque Deus é comigo. A minha ira pode vir até aqui, mas a justiça é de Deus. Não vou me vingar, não vou pagar mal com mal. Na hora boa, eu posso passar por tudo isso. Porque Deus me fortaleceu. E me fortaleceu o suficiente para que eu possa ajudar o próximo, para que eu possa socorrer o próximo. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver cada dia da minha vida com as surpresas que Ele apresenta, com as dificuldades que Ele apresenta, com as alegrias que Ele apresenta, porque eu não estou focada no dia, eu não estou focada no dia, nas situações, meus olhos não estão nas situações que eu estou vivendo, no ambiente que eu estou, ou no que estão fazendo por mim, ou contra mim. Mas os meus olhos estão no Deus vivo e ressurreto, que me fortalece a cada dia e que vem em meu socorro. Na hora da dificuldade e na hora da alegria também se faz presente. Amém? Tudo posso naquele que fortalece. Nossos olhos, nosso coração, nossa mente, nosso espírito tem que estar firmados em Deus. O Deus que já nos preparou para vivenciarmos cada dia nessa terra. E temos que ter um coração grato, como Paulo tinha. Paulo expressa aqui um coração grato. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele falou, eu não tenho razões para ficar lamuriando, reclamando de Deus. Eu não tenho razões para ficar me vingando de pessoas, desejando mal para elas. Porque eu estou firmado num Deus que tudo pode, que nunca me abandonou, nunca me abandonará e que tem um amor incondicional por mim. Eu estou firmado nesse amor. Um coração grato eu tenho para junto de Deus. Porque com essa gratidão, com esse coração grato, eu estou junto daquele que já me fortaleceu para passar por todas as situações, até que venha um dia que ele diga, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o lugar que você está preparado desde a fundação do mundo. É assim que tem que ser conosco. Vamos seguir o exemplo do Paulo, do apóstolo Paulo. Vamos estar preparados para vivenciar cada coisa que vivenciarmos aqui, sempre com o coração grato. E para sermos um instrumento de Deus, para que outras pessoas possam ter a felicidade que temos. E em conhecer essa gratidão. Porque na hora que eles passarem na dificuldade, pela dificuldade eles vão lembrar que um dia eles foram ajudados.
e que Deus está com eles. Eles vão lembrar do nosso Deus. Ainda que não lembre de nós, do nosso Deus, eles vão lembrar. Eles vão dizer, aquela pessoa que seguia Jesus, aquela pessoa fez isso. Deus. Aí vai lembrar de quem? Do nosso Deus. É o nosso Deus que tem que ser glorificado. E para que o nosso Deus seja glorificado, temos que ter um coração grato para com Ele e praticar as obras que Ele espera que venhamos praticar. Amém? Lamúria, reclamação, ódio, vingança, humilhação, desrespeito, negar a palavra, fazer o mal, querer o mal, olhar com ódio, com raiva, isso não vem de Deus. O amor. Divide o que você tem. Divide o seu ministério. Divide a tua saúde, fazendo com que outros tenham saúde também. Divida a tua paz, fazendo com que outros tenham paz. Divida o teu alimento, fazendo com que outros tenham alimento. Divida a sua gratidão por Deus, fazendo que outros reconheçam quem é o nosso Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça e proteção. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.